amigos do podcast Pode Ser. Estamos aqui hoje na casa do nosso pároco, Padre Paulo Sidney, muito querido na nossa comunidade, na Diocese de Apucarana toda, um padre muito conhecido, muito querido por todos. Hoje temos a satisfação de estar entrevistando o padre. Agradecemos, Padre, o senhor pela oportunidade, tá bom, por nos receber em sua casa. Tá? Nós estamos também aqui com o Robertinho, com o Ricardo, né, comigo o Geber, e vamos começar. Tá bom, pessoal? Padre, explica para nós como e quando o senhor sentiu o desejo pelo sacerdócio. Agradeço a oportunidade, antes de mais nada, né? Que bom poder falar de vocação, não é mesmo? Ainda mais da experiência que Deus nos proporcionou ao longo destes anos. Então, minha vocação, ela começou, né, lá em Borrazópolis, né? Que é onde a minha família mora, onde eu nasci. E me interagi muito com a igreja na minha juventude. E numa determinada oportunidade, no ano de 2008, fui convidado, obviamente, junto com outras pessoas, a tocar. Toco um pouco de teclado, então tocava nas missas em Borrazópolis, junto com outras pessoas. Fui convidado a tocar na ordenação dos padres, Padre Valdecir e o Padre Rui, que são lá de Borrazópolis. E ali comecei a me aproximar um pouco mais desse tema vocacional, né? Onde o Padre Valdecir me convidou a estar fazendo os encontros vocacionais, conhecer o seminário, que até então não conhecia, não fazia ideia de como funcionava uma vida formativa, né? E na época então estava o Padre Laércio, que era o pároco em Borrazópolis, inclusive ele é daqui, de Jardim Alegre, a família dele é daqui, e sendo ele meu pároco, na época me levou para conhecer o seminário. Eu me surpreendi, porque era bem diferente do que eu imaginava. Eu sequer sabia que padre tinha que estudar para ser padre. Achava que era uma formação, algum cursinho simples, uma vida de oração e outras coisas nesse sentido. Chegando lá, eu descubro que tem que ter duas faculdades, tem que prestar vestibular, tem que tirar nota para ser padre, senão não é ordenado, não é mesmo? E o lugar em si me surpreendeu muito, né? O espaço muito bem organizado, muito dinâmico, né? Uma estrutura muito boa, os seminários de nossa diocese. Eu me encantei ali com o primeiro contato que eu tive, né? Me surpreendeu. Era completamente diferente do que eu imaginava, do que eu conhecia, o pouco que eu conhecia, né? Para mim, padre só rezava a missa, e lá eu descubro que vai muito além, né? Muito além disso. Então, o início foi assim, né? Em 2008 que eu tive essa oportunidade, e ingressei no mês de fevereiro de 2009, depois de fazer os acompanhamentos vocacionais, né, necessários. E na época houve alguma resistência de algum familiar do senhor, de alguém da comunidade, um juventude, alguma coisa? Como foi? Muito pelo contrário, né? Eu sou o caçula de 4 filhos, né? Então, meus irmãos mais velhos, os dois mais velhos já estavam bem encaminhados, né? Ali, a minha irmã já tinha filhos, meus pais já eram avós, então já meus irmãos já tinham família constituída, né? Quase todos. Então, ali não teve resistência por causa disso. Ao contrário, muitas vezes, do que acontece quando é filho único no seminário, os pais têm bastante resistência, né? Eles cooperam um pouco com a vida formativa do filho, muitas O vezes. senhor comentou a questão do seminário, tem até faculdade, tem tudo. Qual o período que, sim, que um padre tem que ficar no seminário para depois ele... O seminário ele tem algumas etapas, né? É, quando eu entrei no seminário, não tinha propedêutico. Então, era o seminário menor, para aqueles que ainda estão fazendo o segundo grau, depois já adentra na filosofia, que já é faculdade, e por fim, presta vestibular para fazer teologia na PUC. Atualmente temos o propedêutico, então as etapas elas seguem um ano de propedêutico, depois adentra a filosofia, os 3 anos de filosofia, e por fim os 4 anos de teologia na PUC de Londrina. Então essas são as etapas formativas antes da ordenação. O senhor, antes de vir aqui para Jardim Alegre, né? O senhor está 5 anos conosco aqui em Jardim Alegre, né? O senhor teve Apucarana antes. Isso, a minha primeira paróquia como pároco foi na cidade de Apucarana, Cristo Profeta. Quantos anos o senhor ficou lá? Fiquei quase 5 anos. Assim, Padre, Faltava pouco para completar. qual é a média de tempo que um pároco fica numa, né, que assume, né, o senhor assumiu aqui em Jardim, a nossa paróquia,
O senhor está aqui há 5 anos. Tem algum período ou não? Isso não é via de regra. Tem alguma regra que se segue? Olha, no mínimo tanto tempo, no máximo tanto. O Código de Direito Canônico, né, que rege as normas da Igreja, ele orienta, sugere de 6 a 8 anos numa paróquia. O nosso bispo diocesano, Dom Carlos José, ele tem o costume de, no dia da posse, nos documentos que os padres assinam, colocar ali 6 anos na paróquia. Então, não que ele determine que vai ficar apenas 6 anos, né? Ele pode decidir ficar um pouco mais, assim como ele pode precisar do sacerdote em outra paróquia e numa conversa e em acordo com esse padre, pode sim sair um pouco antes. Nos meus documentos de posse, por exemplo, estão lá 6 anos em Jardim Alegre, né? E como eu disse, ali é para a gente se organizar melhor. Ele pode deixar ficar mais tempo? Pode, Tomara, né? Que né? deixa mais tempo. Eu me alegraria com isso, mas assim, no dia da minha ordenação eu também prometi obediência ao bispo e aos sucessores dele, né, ele pedindo uma transferência, óbvio que eu não vou me negar, não vou me colocar contra diante de um pedido dele, né? Mas assim, é uma segurança para a gente. Estando lá 6 anos, eu sei quanto tempo eu tenho para me organizar para uma reforma, para uma construção, para os projetos pastorais. Eu sei quando vai estar terminando esse tempo, para eu já não iniciar um projeto para ficar para outro padre. Então a gente se organiza melhor com isso, né? E essa transferência parte da onde? É o bispo com o conselho diocesano, né? Normalmente as transferências acabam envolvendo muitos padres, né? Porque para me transferir de Jardim, ele precisa ter outro padre disponível para vir para cá. Então já mexe em outras paróquias. Então são transferências que envolvem muitas paróquias, não é de uma hora para outra, né? Por exemplo, quando eu fui transferido da Cristo Profeta, o bispo conversou comigo com pelo menos 45 dias, quase 2 meses de antecedência, porque ainda tinham muitos outros padres para conversar e se organizar. Então, transferência não é da noite para o dia, Mexe né? com várias paróquias, né? Aqui para nós em Jardim, desde quando o senhor está aqui, aumenta todo dia, né, os fiéis na igreja. O senhor conseguiu Recrutar, né? Trazer. muitas pessoas para a igreja, vêm depois através né, das suas homilias, do seu jeito de celebrar. O senhor virou aqui para nós aqui né, um ícone do padre, Um sim, exemplo, sabe? né? Um exemplo muito grande, muito forte. A gente vê que várias pessoas de outras religiões têm vindo, outras pessoas católicas que estavam afastados vêm na igreja através das suas homilias. Eu ouço falar muito, a gente, né, conhece muitas pessoas, e por ser acólito também, muitas pessoas falam, de outras religiões, falam, ó, padre de vocês aí, eu vi um vídeo no Facebook, né, no Instagram da paróquia, que coisa linda que ele fala, que ele celebra, né, então a postura. Então o senhor, sim, foi tem algo que- feito, né, assim, um trabalho muito grande de evangelização para nós aqui. E esse trabalho em Apucarana, quando o senhor esteve na paróquia, assumiu a paróquia, o senhor percebeu também que cresceu bastante lá, ou por ser uma cidade grande era mais difícil do senhor atrair fiéis? Como que foi essa situação? Assim, eu fico feliz de ouvir esse retorno, já que vocês são daqui e estão me dizendo isso, a gente leva muito em consideração esses retornos, É né? verdadeiro. E aquilo alimenta a vocação da gente, queira ou não, ouvir alguns retornos, né? A gente sempre com cuidado, zelo ali, mas é bom porque alimenta, assim, a vocação da gente. A Paróquia Cristo Profeta foi minha primeira paróquia, então, isso de modo geral, todos os padres começam muito eufóricos, né? A gente não mede esforços para tudo que é necessário. Então, sempre que tiver ali qualquer paróquia que passe um padre recém-ordenado, vai ter algum retorno diferente, né? Vai ter, porque o padre está inspirado, está com muito conteúdo de estudo para promover boas homilias, boas celebrações, cursos, formações, então não tem como não ter retornos, né? Não, de forma alguma menosprezando os padres que têm mais tempo de caminhada. Eu me refiro à primeira paróquia do padre recém-ordenado, né? A gente sempre vai chegar ali com muita euforia, com muito conteúdo para oferecer. E sempre vai dar diferença na maneira como o padre apresenta o mesmo conteúdo, né? Alguns apresentam com a mesmice de sempre, outros trazem algumas novidades, né? Tem coisa, e isso é o que acaba atraindo um pouco.
E a igreja ela é muito criativa, né? Quando a gente se restringe a transmitir aquilo que nós aprendemos, com certeza os retornos são muito melhores do que a gente ficar usando demais criatividades e palavras que não são ditas pela igreja muitas vezes. Então, quando a gente oferece aquilo que é a igreja de fato, a missa tal qual a igreja oferece, né, a pregação do jeito que aprendemos nos estudos, é óbvio que a gente fala com mais autoridade. E a igreja, afinal de contas, a igreja nos formou aí por quase 8, 10 anos de estudo, no meu caso quase isso, né? Depois que concluí a teologia, fiz ainda mais 2 anos de pós-graduação em Bíblia. Então a gente tem conteúdo, né? A igreja investiu dinheiro na nossa formação, investiu tempo, então o padre tem que oferecer uma homilia boa. Afinal de contas, o povo está a semana toda trabalhando, né? Bem cansado, para a missa, muitas vezes querendo ouvir algo que é Coisa boa. frutuoso. Então é justo que o padre seja bem informado e que o padre ofereça nada mais do que aquilo que a igreja ofereceu para ele. Quando a gente faz isso, os retornos vêm. Né? A igreja está sendo oferecida, não tem como a igreja não dar retornos. Né? Padre, a sua recepção aqui, né, como o Geber disse, a população gostou, aderiu, né? E qual é o sentimento que o senhor tem com a população de Jardim Alegre, né? Com o convívio, alguns mais, né, mais próximos, outros um pouco mais afastados, mas que estão sempre na igreja, que estão sempre buscando o caminho de Deus, né? Então, assim, qual é o sentimento que o senhor teve em relação à população jardim-alegrense, vamos dizer assim? A minha primeira impressão chegando aqui foi uma excelente acolhida, né? Foi muito bem acolhido. E em todos os sentidos, né? Acolhido pelas famílias, pelas equipes que já estavam na igreja, o próprio padre Natalício, que é o antigo pároco, me acolheu muito bem todas as vezes que eu vim aqui, né? Tive a oportunidade de estar com ele em outros momentos também, tenho até hoje, porque fazemos parte do mesmo decanato. De modo geral, foi muito bem acolhido. Eu lembro que na missa de posse, eu cheguei a dizer para o bispo que veio, né, presidir a missa de posse, eu agradeci ele pelo presente que ele tinha me dado. Eu Em lembro Jardim desse momento. Alegre, recebi como um presente. E até mesmo no particular, ele tinha me dito: Padre Paulo, eu estou te dando uma das minhas melhores paróquias da diocese. Então não era qualquer Olha coisa, só. né? E realmente, eu posso dizer isso com todas as palavras, né? Então a cidade de Jardim Alegre, né? A gente vê que tem muita quantidade de pessoas que participam das pastorais, e por ser um número grande, a gente tem facilidade de ter retornos, né? E aqui, obviamente, que o padre se sente bem acolhido, que não tem nada pior do que você precisar e não ser correspondido, né? E dentro de uma comunidade paroquial, a gente depende em tudo dos leigos, né? E são eles que fazem a igreja acontecer junto do padre. Catequistas, né? Lideranças, você como citou, acólitos, né? Ministros de Eucaristia, então sempre uma quantidade grande para uma cidade que não é tão grande assim, uma cidade comparando com outras como Apucarana, Arapongas, que pertence à nossa diocese, né? Então, não tem como não se sentir bem acolhido aqui com todos esses retornos que nós temos. E também pelas as missas, né? Graças a Deus, sempre cheia a igreja, as procissões muito numerosas, né? É a maneira que a gente se sente acolhido. O povo corresponde a tudo que um padre quer. Eu Então, vejo, para a família não de sua não ser daqui, você não sente solidão ficar aqui sozinho. Então, não tem isso aí. Não dá para ter solidão. Eu não sei se em alguma fase do sacerdócio essa solidão vai chegar. E às vezes, quando a gente fala com padres idosos, talvez tenha um pouco disso, porque este ano eu vou completar 10 anos de padre, né? Em outubro, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha. E aqui em Jardim, 5 anos. O único momento que eu tenho para ficar sozinho é em casa. Então é o dia inteiro É bem atendendo corrido, gente, padre. celebrando missa. E hoje em dia, com redes sociais, telefone, a Secretaria da Paróquia tem essa extensão na mão da gente, né? Então não tem um momento assim de para ficar sozinho, né? É só em casa. Então eu não tenho ainda, não sinto, não sei se eu vou ter isso ao longo aí conforme vai amadurecendo e caminhando no sacerdócio, mas eu não sinto isso de solidão. É o tempo todo, né? Quando Com chega em alguém. casa quer descansar, tá Exatamente. exausto.
E muitas vezes acontece, quando tem um momento assim, mais que seja meu, a família está presente muitas vezes. Meus familiares vêm visitar, Sempre estão aí. aí ainda tem também a atenção que dou para eles, né? Então são raríssimos os momentos em que eu fico sozinho, a não ser à noite. Quando eu estou em casa, é momento de dormir. Fora isso, é gente o tempo todo. Até mesmo porque eu sendo o único padre aqui em Jardim Alegre, eu tenho hora para começar, para terminar, eu nunca sei que hora que eu vou encerrar, né? Sempre depois das missas, as confissões, Isso. né? Padre, até eu fiz catequese agora, fiz meio há pouco tempo atrás aqui com o senhor, e a professora, né, minha professora foi a Marli Tassi, e ela comentou que o padre trocou o horário da missa diária para o meio-dia, né? E foi o maior sucesso, vamos se dizer assim, que o pessoal acolheu, a comunidade acolheu muito bem o horário, né? Que às vezes era até uma dúvida por conta de ser esse horário, e está sendo. Conta um pouco sobre isso, como que foi? Aqui em Jardim, né, nós iniciamos aí a missa diária com a minha chegada, né? Pelo menos a informação que eu tinha Isso. é que não havia missa diária. Quando eu estava em Apucarana, então desde que eu cheguei lá na paróquia, eu celebrava a missa diária às 6:30 da manhã e ao meio-dia. Então eram públicos diferentes, né? De manhã eu vi uma participação muito grande da comunidade local. E ao meio-dia eu percebia muitos uniformes de empresa, de pessoas trabalhando que moravam fora da paróquia, mas que participavam ali ao meio-dia. Aqui em Jardim, eu percebi, obviamente, a comunidade participando, até mesmo porque foi uma novidade, missa diária, comunhão diária, e após a missa, estou sempre atendendo confissão. Então, esse acesso fácil, né, ao sacramento da confissão, a comunhão, ali para todos os dias, para aqueles que Diariamente, né? querem, né? Então, eu percebi, a única dificuldade que eu percebi na parte da manhã é dia de frio e de chuva. Então, diminuía muito, drasticamente, o número, porque são muitos idosos que participam também da missa diária. E passando para o meio-dia, queira ou não, facilita, né? É mais fácil. Mesmo no frio, mesmo na chuva, é mais fácil ir neste horário da missa do que de manhã, quando chega essas épocas que é um pouco mais exigente. E a missa diária, né, faz muito bem, a gente consegue participar da liturgia diariamente, acompanhar ali os textos bíblicos, né, a liturgia da palavra, sem falar, né, que facilita para a gente se manter em estado de graça. Para eu comungar todos os dias, eu tenho que me esforçar todos os dias para não estar em pecado grave, pecados que me afastem da Eucaristia. Então, isso exige um pouco mais do leigo, um pouco mais do fiel, para que ele também corresponda e possa receber ali o sacramento diariamente. Padre, numa confissão, você entrou no assunto de confissão, uma pessoa vai confessar. Ali ela confessa que ela matou, que ela roubou, que ela abusou de alguém. Seria daí um caso assim, você direciona para a polícia, para os órgãos responsáveis? Não, a obrigação do padre é ouvir a confissão e orientar, né? Conscientizar a pessoa. Eu nunca tive assim casos drásticos, né? Como um Uhum. assassinato, né? Coisas desse tipo, que a gente teria aí que recorrer a uma orientação do bispo. Claro, sem citar nome, sem dizer quem é, porque dentro de uma confissão a gente entende que a pessoa venha arrependida. Dificilmente alguém arrependido já não pagou pelo seu crime ou não tem intenção de pagar. Até mesmo porque se não demonstrar arrependimento, eu não posso dar absolvição. Se eu não dou absolvição, não é uma confissão, né? Então, assim, tem tudo isso por trás. Mas se alguma vez, em algum momento, chegar a alguma situação assim, eu não souber como proceder, eu recorro à diocese, ao bispo, e eles vão me orientar como proceder. Mas assim, normalmente são, como eu disse para vocês, tem sim, aparece coisas graves, né? Por exemplo, em Apucarana, eu fazia visita ao presídio. Então ali Certo. atendia muita confissão, né? Principalmente ali de crimes sexuais, então a gente ouve de tudo. Mas são pessoas que já estão pagando pelo crime, Pelo né? crime. E se estão pagando, estão se confessando arrependidos, eu vou dar a absolvição, obviamente. Mas dificilmente, eu mesmo não tive essa oportunidade, por assim dizer, essa experiência de atender alguém que não esteja pagando ou não tenha intenção de pagar por um crime e está se confessando sem estar verdadeiramente arrependido.
para alguns sentimentos, angústia, enfim, alguns sentimentos que o ser humano, né, o carnal tem alguma oração específica? Olha, para esse tipo de sentimento, ou para esse arrependimento, a Ave Maria ou o Pai Nosso, lógico, todas as orações são boas, mas tem alguma que é ligada a algum tipo de arrependimento, sentimento, que o ser humano tem ou não, padre? A gente sempre vai olhar de modo geral, né? Toda a palavra de Deus nos convida ao arrependimento e à mudança de vida, né? O que a gente se preocupa é não confundir arrependimento com outros sentimentos, né? Então, tem gente ali que acaba indo para o âmbito da amargura, de tantas outras coisas, a ponto de não conseguir sair daquela situação, né? Então, o arrependimento, ele nos leva à mudança de vida. Então, outros sentimentos dificilmente faz isso com a gente, né? A gente fica remoendo, remoendo, não muda de vida, não sai daquela situação. Então, normalmente o sentimento ele foge o arrependimento, ele foge daquele âmbito de sentimento somente. Ele já nos empurra para uma decisão, né? Eu vi que eu errei, eu me arrependi, eu tomo a decisão de me corrigir. Então, a gente vai sempre ligar o arrependimento a uma decisão, não tanto a sentimentalismo. O sentimentalismo pode nos prender naquele lugar, não nos deixar evoluir, né? Até que é comprovado, né, a falta de perdão, no caso, como foi comentado, ela traz até doenças físicas, né, padre? Às vezes para a pessoa, né? Pessoa que não consegue, né, se perdoar e nem se perdoar, é verdade. Mas quando a gente vai para o âmbito do arrependimento, como eu dizia, de modo geral, né, uma oração espontânea pode nos auxiliar, recorrer à palavra de Deus, que, como eu disse, prega do começo ao fim arrependimento e conversão, uma conversa com o sacerdote, né, buscar uma direção espiritual, uma orientação, tudo isso envolve ali uma vida de oração que é O frutuosa padre para o está sempre arrependimento. aberto para essa conversa, para caso alguém queira procurar, só De para modo deixar o geral, nome ou procurar após a missa, e o padre sempre atende. de modo geral, todos os padres, né? Essa é a nossa missão, né? O Hum. atendimento de confissão, direção espiritual, orientação. O normal é que todas as paróquias têm uma secretaria paroquial, onde o padre atende ali durante o dia, e alguns, né, no meu caso, por exemplo, eu estendo esses atendimentos após as missas. Então, todas as missas que celebramos em Jardim Alegre, sejam nos finais de semana, sejam durante a semana, sítio ou cidade, sempre tem um ou outro atendimento. Confissão tem muitas após as missas, né? Então o padre faz confissões após todas as missas, se quiser, pode confessar. Exatamente. Todas Tá, as missas têm então, atendimento. assim, o padre estendeu, né? Abriu mais a paróquia, o acesso, né? Aos seus fiéis, né? Se É, tornando a missa diária, se tornando, né? Se deixando disposto ali para uma confissão todos os dias após a missa, né? Isso se tornou muito mais acessível para o povo verdadeiro, para os fiéis da paróquia, né? é um pouco exigente, porque eu tenho que me dispor, né? Estando bem ou não, eu tenho que estar ali para celebrar e atender. Então, acaba exigindo mais do padre, sim. Aqui em Jardim Alegre, eu sou o único padre, né? Então, tem que dar conta aí sozinho de tudo isso. Mas, é claro, isso tudo é fruto, são retornos de muitas catequeses da Igreja Católica, catequese na paróquia, e eu ouso dizer também que nos nossos tempos, muita catequese do Frei Gilson, né? O povo tem muito acesso a ele, as catequeses dele, as orações dele. Então, de modo geral, a gente vê retornos disso. Muitas confissões bem feitas desse povo, desses fiéis, desses leigos que acabam acompanhando até pela internet e dá bons retornos depois a nível de paróquia, né? O padre, e na sua vida no sacerdócio, assim, qual foi o momento de maior crise que o senhor sofreu, assim, às vezes, uma crise emocional, particular, e como a fé ajudou o senhor a superar, se teve esse momento? Eu até encaixo mais um. Se você pensou em desistir em algum momento também, aproveitando, quero desistir, para mim não é isso que eu queria. Os primeiros anos de padre é sempre muito desafiador, né? Porque, como eu dizia ali no início da conversa, a gente vem com muita euforia.
E essa euforia ela é quebrada continuamente, né, ao longo dos nossos dias. Por quê? A gente quer oferecer um conteúdo. A gente encontra muita gente sedenta de todo o conteúdo que a igreja nos ofereceu. Mas também tem muita gente que não faz questão nenhuma. No início do ministério, a gente pensa, eu vou falar por mim, né? Não posso falar em nome dos outros padres. A gente pensa que a maior dificuldade dos leigos praticar a fé católica, se tornarem católicos praticantes, é por falta de conhecimento, por falta de informação. E essa é uma das dores que, no meu caso, particularmente eu experimentei, que nem é sempre assim, não. Alguns não querem aprender, né? Alguns não fazem questão, inclusive se ofendem quando a gente ensina. Então, esse retorno a gente tem muito. Então, no início do ministério, você se deparar com isso é meio que um choque. Então, assim, eu posso dizer, a partir da minha experiência ali nos 5, 6 primeiros anos de padre, foi bem doloroso. Então, as dores mais profundas que eu já tive na minha vida, né, eu tenho 42 anos de idade, indo para os 10 anos de padre, foi durante o ministério, né, as dores mais profundas que eu já experimentei enquanto ser humano, enquanto vocacionado, né, foi no ministério. Por outro lado, as maiores alegrias também foi por causa do ministério, foi por ver coisas que o meu ministério é capaz de promover, de edificar, de gerar frutos. As maiores alegrias da minha vida também foi por causa do ministério. Então, assim, tem esses dois lados, né? As dores profundas que a gente sente, amadurece, mas também as alegrias que a gente fica até sem explicação e que instiga, incentiva e gera frutos no ministério. E qual a passagem bíblica assim que mais te dá força nesses momentos, para o senhor prosseguir nesse? Eu acredito que é o meu lema de ordenação, né? Que, inclusive, eu tive a oportunidade de escolher para colocar lá no portal de entrada da cidade de Jardim Alegre, que é Mateus 6,10. Eu escolhi ainda como seminarista, né? Seja feita a tua vontade. Então, já tive que abrir mão de muitas vontades minhas e assim me conformar, me consolar diante de Deus, né? Padre, eu tive uma perca de um irmão mais novo em um acidente. E mesmo diante disso, né, dessa fatalidade, por ele ser mais novo, por ele ter uma vida inteira pela frente, em nenhum minuto eu perdi minha fé. Sempre acreditei, continuei confiando, acreditando que aquele era o momento dele e agradecendo por ele ter vivido os 34 anos junto comigo, com a minha família. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas se revoltam, não por maldade, mas ficam com raiva de Deus, não vai na igreja, se afasta. Qual o recado que você pode dar para quem passa por uma situação, né, de uma perca brutal dessa, né, que se revolta com Deus e acha que a culpa fala, Deus, mas por que o meu? Né? Sendo que a gente não pode pensar por que o meu, né? Todos nós somos iguais, somos seres humanos. A nossa família, graças a Deus, sempre católica, né? Não tão atuante, às vezes da minha parte, mas minha mãe, minha irmã, meus tios, meus avós, mas enfim, mas a gente sempre teve fé e sempre procurou seguir, né, pelo caminho da fé de Deus enfim. Mas para quem às vezes perde essa fé ou culpa ou quer achar algum motivo, algum culpado para algo que não tem culpados, que recado que o senhor passa para quem, né, passou por isso, para que conforte o coração, para que volte para o caminho de Deus? Eu costumo sempre insistir muito, até aqui na paróquia, né, nas homilias, né? Uma das grandes preocupações do cristão tem que ser manter a ordem na vida de oração, né? Porque a oração, como nos ensinam os santos da igreja, é a única coisa que é capaz de fazer a gente querer o mesmo que Deus quer, desejar o mesmo que Deus deseja, mas também repelir e rejeitar as coisas que Deus rejeita e repele. Então, a vida de oração nos prepara para isso. Todo ser humano, né? Seja um padre, seja os leigos, a gente sabe que em algum momento da vida a gente vai passar por dores, né? Por sofrimentos. É inevitável estar no mundo e não padecer. Mas a gente nunca está de fato ali preparado para aquela dor, para a perda de alguém
ainda mais dessa forma, né? Então, a única coisa que pode nos ajudar a administrar isso tudo é uma vida de oração. É diferente quando a gente passa por um sofrimento grande como esse e olhar para trás e saber que a nossa vida de oração sempre esteve em ordem e de quando a gente não tem uma vida com Deus de oração e a gente olha para trás e se sente castigado, abandonado. A gente vai recorrer a Deus e nem se sente de fato à vontade para cobrar ou perguntar, questionar alguma coisa, porque a nossa vida nunca esteve em ordem. É diferente. Quando a gente tem uma vida em ordem com Deus, uma vida de oração, a gente aprende a administrar com mais cuidado, com mais zelo, a gente se esforça para entender por que eu tive que passar por isso. E algum retorno a gente sempre tem, sempre tem. Diferente das revoltas que vêm quando a gente se sente punido, castigado por não ter tido uma vida de intimidade com Deus. E na verdade não é assim, né? Todo ser humano está sujeito a passar por dores e sofrimentos. E quando a gente tem uma vida de oração, a gente consegue entender isso. A gente não perde o chão, não perde a fé, e não se desespera, até mesmo porque o desespero não é um sentimento cristão, não pertence aos cristãos. Cristo é a esperança. Então, tendo uma caminhada com Ele, a gente sempre vai dar um jeito de lidar da melhor maneira possível, administrar de maneira madura aquilo que todo ser humano pode passar, dores e Suportar, né? sofrimentos. Suportar. Sem a revolta, né, pai? Sem a revolta. Sem a revolta, sem culpar, né? Sem Isso. essa culpa. Qual é o significado do número 7 para a Igreja Católica? Na verdade, os significados dos números são bíblicos, né? E com certeza tem todo um contexto por trás para que a gente também saiba interpretar melhor a palavra que nos é oferecida. Assim como na Bíblia, o número 6 ele representa a imperfeição, tanto que o livro do Gênesis menciona que o homem foi criado no sexto dia, né? Então, Deus criou o homem num dia da imperfeição, né? Para a gente não perder tempo tentando ser perfeito aqui, mas buscar Deus o tempo todo, que a perfeição é Ele. E o número 7, então, significa perfeição. Então, o 7 ele traz esse sentido, esse significado bíblico, né? Também ali dentro da liturgia tem esse sentido de perfeição para nós, que se contrapõe ao número 6, né? Tanto que lá no Apocalipse vai mencionar o número da besta como 666, né? É três vezes a imperfeição, né? Se contrapondo à trindade, né? Que é a perfeição, 3 vezes perfeito, né? Padre, eu tenho uma dúvida aqui. Qual que é a principal dificuldade que o senhor encontra no dia a dia, sendo sacerdote, com essa vocação que o senhor exerce? O desafio é sempre o mesmo, né? Atender as pessoas de maneira que elas recebam ali alguma coisa frutuosa, né? Porque, vejam bem, eu passo o dia todo fazendo atendimento no escritório, na secretaria paroquial, após as missas, como eu já disse. Ninguém se aproxima do padre para partilhar uma grande alegria. Claro, a gente não pode generalizar. Tem aqueles que vêm contar uma boa notícia, Coisa né? boa, né? Mas eu digo, ninguém vai marcar um atendimento, uma direção espiritual, uma confissão para me contar uma coisa boa. Então, são coisas que são, né, dolorosas, muito sérias, problemas familiares, né, problemas ali entre pais e filhos, marido e mulher, né, os jovens que têm muitas questões no mundo de hoje, né, questões de ideologias, de drogas e vícios, más amizades. Então, o maior desafio é sempre estar preparado para o que dizer, né? Porque eu não posso falar qualquer coisa. Uma palavrinha errada que eu coloco ali, né, pode piorar a situação de quem já vem cheio de dores, de dúvidas muitas vezes. Então, o grande desafio é esse, né? O que vem pela frente e como é que eu vou conseguir dar retornos. Então, é exigente, E né? acompanhar, né, essa evolução rápida que está tendo o adolescente. Você tem que estar se atualizando, tem que estar um pouco inteirado sobre tudo, né? Justamente para isso, para não poder, de repente, uma palavra ali e entender, porque é diferente a evolução. Eu também tenho 42 anos, o Jefferson 41, o Ricardo 42, então, né, já o Rafael um pouco mais novo. Então, fomos criados de forma diferente. Não que a etapa nossa ou a de qualquer um seja melhor ou pior, mas foi épocas diferentes e pensamentos diferentes,
A gente não tinha, de repente, tanta informação na cabeça como tem o jovem, a criança de hoje, né? Se diz até acho que eu traí até o vídeo do umas crianças, o bispo fazendo o Six Seven, né? Que ela tem que estar atualizando para saber o que está É uma acontecendo, né, trend, né, padre? que está acontecendo. E que conselho você daria para esses jovens que só quer saber de... Aquele que só quer saber de bagunça, não vai bem na escola, bebedeira, balada, briga, droga, que hoje toma conta de tudo, a droga. O que você deixaria para eles, para essas crianças? Que eu tenho adolescente, né? Eu tenho uma menina, tenho um menino que já está com 18, tem uma menina de 14. E o que você deixaria de recado para eles, pai? Investigando também a pergunta do Ricardo, já, a questão que hoje em dia a gente vê também poucos jovens procurando a questão tipo, de viver uma vida em santidade, buscar um matrimônio, ou às vezes a vocação igual do senhor, que seja de ser religioso, religiosa, né? O que o senhor pode dar de conselho, assim, uma orientação para os jovens que assistem a gente? Então, aqui não tem como responder de outra forma a não ser jogar a responsabilidade nos pais, né? A primeira responsabilidade é do pai e da mãe. Então, se essa responsabilidade não vir dali, fica difícil a gente corrigir lá na frente tantas outras coisas que podem acontecer. Santa Catarina de Sena, ela dizia bem assim: jovem, se você for aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Então, onde é que o jovem aprende, a criança, o adolescente, a ser aquilo que Deus quer? Quando o pai e a mãe se preocupam em batizar logo nos primeiros dias e anos de vida, ou seja, apresentar Deus é a primeira preocupação do pai e da mãe, é óbvio que aquela criança vai crescer diferente. Quando o pai e a mãe sofrem ali o desafio de levar uma criança bagunceira, teimosa, que faz muito barulho para a missa, mas não desiste. A criança se acostuma naquele meio. Ela cresce numa comunidade reunida e unida. Quando a criança vê o pai e a mãe pegando uma Bíblia na mão, rezando, o pai e a mãe com um terço na mão rezando, não tem nada que convença mais a criança do que ela vê. Eu costumo dizer sempre assim, porque eu aprendi dessa forma. A criança dificilmente ela obedece o que pai e mãe manda fazer, mas ela repete cedo ou tarde o que pai e mãe faz. E a gente faz isso, nós como adultos, né? Quantas frases que saem da nossa boca, quantas coisas que nós fazemos, que a gente lembra, isso é coisa do meu pai, isso é coisa da minha mãe, e hoje eu repito do mesmo jeito. Então a criança, ela sempre vai repetir aquilo que o pai e a mãe faz. Então, quando o pai e a mãe fazem coisas, tem que esperar ali um retorno da criança, né? Porque eles vão se inspirar, eles vão repetir. É assim que criança, adolescente, tem ali a sua, por assim dizer, sua referência, né, de vida. Então, não dá para jogar isso muitas vezes nos professores, responsabilidade de catequese, de catequista, porque tudo começa dentro de casa. O professor vai dar continuidade naquilo que ele já pegou pronto. O catequista, a mesma coisa. Eles vão dar continuidade naquilo que eles já pegaram pronto. Então, se a criança vem com disciplina, só vai dar continuidade a isso. Se a Hoje, criança vem sem disciplina, não tem como os de fora corrigir isso, né? essa questão do exemplo que o senhor falou, interessante, que a gente, e realmente acontece com a gente, né? Todos os dias. Nós temos um exemplo hoje de manhã. A minha filha, a Aisha, mais nova, ela foi para Londrina, numa excursão do Sesc, levar eles a conhecer alguns lugares de Londrina, levar as crianças. E ela, sempre que a gente vai viajar juntos, a gente pega e reza o terço, sai do jardim e sai rezando o terço, né? Na viagem. E ela hoje era antes das 6 da manhã, que ela tinha que estar 6 horas no lugar pegar o ônibus, né? A gente saiu de casa, tava mais ou menos passando por aqui por frente, mais ou menos. Ela falou: ih, pai, esqueci meu terço em casa, como que eu vou rezando no caminho? É a Aí eu, preocupação da aí eu ranquei criança, meu né? terço do bolso e falei: não, filho, leva do papai. Aprendeu aonde? Em casa, Aí né? que tá a questão do exemplo. Aconteceu hoje Exatamente. comigo isso aí, essa questão. Já que nós levou nessa situação né, de jovens e tal, hoje quantos movimentos pastorais a gente tem aqui em Jardim Padre, assim, ligado ao jovem, assim? Para os jovens, nós vamos ter várias pastorais, né? De modo especial ali, a PA, que é a Pastoral do Adolescente, tem o Grupo Jovem, né, que é da Renovação Carismática. Nós temos também ali o Apostolado da Oração, né, que trabalha com o MEG, que é o Movimento Eucarístico Jovem, sem falar em outros movimentos que se voltam para a liturgia, coroinhas, né, acólitos,
tantos outros ali que pode agregar a presença de jovens, crianças, né? Estes ali que precisam ser educados na fé. Então, pastoral tem vários, né? Assim, serviços e movimentos temos vários. Então, a paróquia, graças a Deus, em Jardim Alegre tem um retorno muito bom. Consegue, inclusive, envolver muitos adolescentes e crianças da catequese nestes serviços todos que já temos em andamento. Certo. Ô padre, nós sabemos, e várias pessoas da comunidade também, que o senhor não come carne, né? Isso foi uma opção de vida saudável, ou foi uma promessa que o senhor tem, assim, ou uma coisa voltada à sua fé que o senhor acredita? Não, na verdade é questão de gosto mesmo, né? A minha mãe tentou de todas as formas me ensinar a comer carne. E para vocês terem ideia, né, eu cresci no sítio, né? Então, freezer com muita carne sempre tinha. Meu pai sempre matava ali um novilho, um porco, para estar no freezer. Então, carne nunca faltou nesse sentido de ali dentro de casa, família, né? E os meus irmãos comem muita carne, né? Meus pais também, né? Meu pai já é falecido, mas assim sempre teve muita carne. Então não é questão de ter aprendido ou não a comer, é gosto mesmo. O gosto da carne não me agrada, é só isso, é só Minha isso. minha esposa é só frango e peixe também, carne Você não é bovina não, né? vegano, não. Eu não como nenhum tipo de carne, Nenhum. nenhum. Mas Já é o por queijo gosto vai mesmo, firme, né, né? pai? Assim, os derivados todos, não tem problema com isso. Bacana. Às vezes as famílias aqui em Jardim vão me convidar para uma refeição, mas o que o senhor come? Eu falei, mas só existe carne? E massas. Também. Massas Vamos. e pão. Para ter ideia, aqui em Jardim Alegre ganhei 10 quilos Olha depois só. que vim para cá. Agora estou sendo acompanhado por nutricionista, fazendo os exercícios aí, consegui perder uns bons quilinhos já. Já vou falar aqui uma passagem. Eu fui acompanhar o padre na comunidade dos Pereiras um dia com uma conta, depois celebrar a missa lá. E nós fomos lá, e daí depois é de costume nessas diaconia rural, né? Depois tem uma partilha, né, padre? Os fiéis, né? Cada um leva um pratinho, leva um refrigerante, um suco, e sempre tem uma partilha. E eu e um outro acólito, até o Cauã, tá no seminário, nós estava lá, tinha os pastelzinhos menor que foi feito, vários pastelzinhos, e tinha os pastel grande. Aí o Cauã falou assim, eu e o Cauã falou, vamos comer esse grande aqui, isso é mais bonitão, mas todo mundo se divertindo, festando depois da celebração, né? Pegamos o pastel de vento, era o pastel do padre. Era sem carne. O dízimo, muitas pessoas têm um preconceito e tal em relação a isso. O que o senhor tem para explicar para todos os leigos em geral? Tem, às vezes, um preconceito, ou não sabe como funciona, para o que é utilizado, certo, assim, questão do dízimo. Então, o dízimo ele sempre vai ser assim um tema um pouco polêmico, porque tudo que envolve dinheiro, né? Isso é sempre, a gente tem sempre que ter um cuidado, um zelo para tocar nesse assunto. Mas não existe nada na face dessa terra que funcione sem dinheiro, sem a participação material, né? A igreja também, né? Para sustentar um prédio, como nós temos aqui em Jardim Alegre, igrejas grandes, salão paroquial enorme, né? Salas de catequese, centro pastoral, casa paroquial, carro paroquial, 5 funcionários, né? Dando assistência o tempo todo na paróquia. Então, isso tudo não sai, como eu costumo dizer, a gente não paga com Ave Maria, né? A gente paga com dinheiro. Essas coisas não tem como pagar rezando. A gente paga com dinheiro. Então, quando o povo conhece um pouquinho do custo que é uma paróquia, quanto custa manter uma paróquia, eles entendem que não é fácil, que não é de qualquer jeito que a gente sustenta e dá retornos a tudo isso. Então, de tudo que entra na paróquia, né, dízimos, ofertas, contribuições, tudo isso vai para o mesmo caixa da paróquia. E quando entra no caixa da paróquia, tem a porcentagem que é enviada para a cúria. Todas as paróquias funcionam assim. A cúria diocesana é onde funciona o centro administrativo, né? Toda a contabilidade da diocese inteira. Mais de 60 paróquias acontece lá na cúria diocesana. Então, ela tem uma equipe grande de profissionais trabalhando em cima dessa administração. Então,
o que entra no caixa de Jardim Alegre sustenta a paróquia, reformas, construções, manutenções semanais, funcionários, casa paroquial, carro paroquial, capelas rurais, capelas da cidade, centro pastoral, salão paroquial, tudo isso é sustentado com a contribuição, o dízimo. Uma coisa interessante é que na Igreja Católica, a Igreja não exige 10% de tudo que a pessoa ganha, né? O dízimo na Igreja Católica é o fiel que decide quanto que ele quer dar. Diferente, por exemplo, da caridade, né? Quando a gente vai para o âmbito da caridade, a Igreja, a Palavra de Deus nos ensina que a caridade ela precisa custar, ela precisa fazer falta, porque se não faz falta não é caridade, eu estou dando sobras, né? Já o dízimo não tem essa exigência, né? O dízimo ele não pode me fazer falta, ele não pode deixar faltar algo na minha casa porque eu dei o dízimo. O dízimo é uma contribuição, né? Então sou eu que decido quanto é que eu consigo oferecer por mês sem que isso me faça falta. Então, a igreja trabalha muito mais em cima da tua fidelidade, que você seja fiel com aquilo que você decidiu auxiliar, não com quantidade. Ela nunca vai exigir isso, né? Isso jamais. E o dízimo, como eu disse, ele não fica só na paróquia, né? Tem uma porcentagem que vai para a cura, para sustentar e manter todos os seminários, atividades caritativas, atividades diocesanas, a cura diocesana, onde tem muitos funcionários ali trabalhando na administração de todas as paróquias, para que a gente nunca tenha nenhum problema. E o caixa da paróquia, ele não tem cartão, não tem como ter acesso ao caixa quem quiser do jeito que quiser. Eu mesmo que sou o pároco, eu tenho acesso na medida que a secretária e o banco vão me passando. Eu não tenho cartão, não tenho acesso à conta da paróquia, né? Do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Até mesmo porque para sair o dinheiro do caixa, tem que comprovar com nota fiscal. A gente não pode comprar nada sem nota fiscal. Então, quando a gente tem dificuldade de achar na cidade, a gente tem que ir para fora buscar aquilo que precisa com nota fiscal. A gente procura dar maior atenção na cidade onde a paróquia está para dar Comércio retorno para o local, comércio, comércio local. mas algumas coisas a gente não consegue. Então tem que buscar onde oferece nota fiscal. Alguns serviços funcionam assim. Mas de modo especial, como eu disse, quando a gente entende que o nosso dízimo não mantém só a paróquia, mantém a paróquia, mantém todos os seminaristas da diocese, para vocês terem ideia. Eu não sei se esse valor está corrigido, se é esse valor atual, mas na minha época eram 3 salários mínimos para sustentar um seminarista na diocese. Então, o seminarista tem custo, né? Com estudos, com tudo esse valor. Isso, né? A diocese paga a Cada um, né, faculdade. padre? Cada um. Isso, Tem cada vários, um, né? né? Então, a diocese paga a faculdade, paga a estadia, a moradia, a alimentação do seminarista, porque eles não podem trabalhar, tem que se dedicar o tempo todo aos estudos e à pastoral no final de semana. Então, isso tudo para dar conta de uma boa vocação, né? Eles têm que se dedicar a isso o tempo todo. Então, para que isso tudo funcione, tem custos, tem gastos. E quem paga isso são os dizimistas. Então, assim, dentro de uma paróquia, como eu disse, é custos o tempo todo. A gente tem ali uma programação do que a gente precisa para manter o mês. Mas a gente sabe que sempre tem surpresinhas. Uma chuva pode trazer um monte de goteira. Essas goteiras não estavam previstas. Nós já tem gastos a mais. E também, além disso, né, a diocese, ela sempre participa daquilo que envolve a igreja no mundo, né? Quando a gente fica sabendo, por exemplo, lá no Vaticano, que o Papa Leão ajudou, né, determinado país que está em guerra, que passou por catástrofes naturais, de onde saiu essa ajuda do Papa? Né? Às vezes lá dinheiro muito alto que foi investido no auxílio, na ajuda dessas catástrofes e situações que acontecem pelo mundo. São porcentagens que as dioceses tiram do nosso dízimo e enviam para lá. As missões para fora do país, né? O Brasil é um dos países que mais enviam missionários para fora. Quem que sustenta essas missões? É o nosso dinheiro. Como dizia São João Paulo II, quem financia a missão tem o mesmo mérito do missionário, né? Então, nós que ajudamos nessa missão, que participamos com um pouco do nosso dízimo, fazemos a diferença no final de tudo, né?
Então, nosso dízimo vai muito longe. Ajuda a gente que nem sabia que Veja Quem que bem- controla ele? Quem que controla o dízimo? A diocese. Ah, vamos ter que pegar daqui um dinheiro e nós vamos ajudar em São Paulo com o Vaticano. Quem que tem esse controle? Assim, tem ali níveis, né? Por exemplo, a nível administração paroquial é o padre, né, junto com as funcionárias, as secretárias que trabalham na administração. Então, somos nós que administramos a paróquia. O que vai para a cúria, como eu disse, tem um centro administrativo, são eles que decidem. O que eles mandam para a CNBB, para o Vaticano, lá tem outras equipes. Como se fosse o que fazem município, o essa- Estado e a União, Exato, né? exato. Mais ou menos assim. Exato. Mas veja bem, que maravilhoso esclarecer isso, né, para os ouvintes, porque muitas vezes algum dizimista não sabe do tamanho a importância, até onde chega, né, o dízimo dele ajuda, independente Vai do longe, valor, Sim. né? Chega ao Haiti, chega a uma guerra na Ucrânia. Então, assim, é maravilhosa essa explicação. E eu aprendi agora fazendo a catequese, essa diferença de doação, né? E do dízimo. Porque eu tinha, para mim, que na quaresma, você se abster de algo que você gosta, era o suficiente. E aprendi, eu gosto de tomar água com gás. Então, eu acredito que eu tome 3 por semana, dá 12 no mês, em 40 dias, 30 águas. 30 águas vai me custar R$ 200. Se eu ficar a quaresma sem tomar essa água e não fizer a doação desses R$ 200, não tem o mesmo valor? É mais ou menos isso? Explica para os ouvintes, para os fiéis, para todos aprenderem a como fazer a quaresma certinho ali. Então, durante o tempo quaresmal, e claro, em outros tempos da igreja, a gente pode fazer isso sempre que tivermos a disponibilidade, né? A gente tem que lembrar que toda a penitência, né, que a gente faz, aquilo que é sacrifício para nós, precisa ser revestido de caridade, senão não gera fruto, né? É igual na quaresma, quando fazemos jejum, a igreja insiste muito para que nosso jejum seja transformado em caridade. Então a gente economiza na carne para poder auxiliar caritativamente aqueles que necessitam. Porque se eu não fizer a caridade, eu só estou fazendo um regime, né? Foi isso que eu aprendi. Não é algo religioso. Eu estou deixando de comer, mas para quê? Com qual objetivo? Né? Se não vai se tornar uma caridade. Então a gente deixa a carne, ou faz ali um jejum com o objetivo de fazer caridade, o bem. Isso aqui tem que, como eu costumo dizer, ser revestido de caridade. Também ali, quando a gente vai para o âmbito da penitência, né, os sacrifícios que a gente faz, normalmente a gente opta por aquilo que não é o costume, que vai exigir, que está faltando, que eu preciso agregar. Eu costumo sempre comparar assim, para ficar claro, né? Jejum é tirar aquilo que está em excesso. Penitência é trazer aquilo que está faltando. Tanto que quando a gente se confessa, o padre dá uma penitência, ele diz para você fazer algo, não tirar. Então, normalmente ele agrega algo que possa estar faltando, uma oração a mais, uma ida na igreja, uma visita ao cemitério, um gesto concreto de caridade, a doação de um alimento, de uma roupa. Então, ele vai decidir o que comporta melhor como penitência, né? Normalmente a gente percebe que é aquilo que está faltando. Já o jejum, justamente o contrário, é tirar aquilo que pode estar em excesso, né? Que a gente vai perdendo o controle e a disciplina. Só que tudo isso tem que ser revestido pela caridade. Padre, através do empenho da comunidade, né, com dízimo, com doações, né, e com patrocínios, e a sua ótima administração, o senhor restaurou praticamente inteira a nossa Capela São Paulo, que foi aquela vez afetada pela chuva de pedra, né, a tempestade que passou. O senhor praticamente, o senhor só não refez as paredes, mas o resto o senhor restaurou, ficou lindo na sua Capela São Paulo, né? Hoje uma igreja que todo mundo, assim, às vezes quer casar lá, né? Que achou bonito, né? O pessoal achou lindo aquela igreja. Então, assim, o senhor, através da sua administração, foi feito aquele ótimo trabalho. E o que assim, que o senhor pretende fazer agora? Qual que é o seu, agora essa, em parte de construção, em parte de reforma? O que é agora que o senhor tem agora, o projeto que o senhor tem para estar trabalhando agora?
Projetos a gente tem muitos, né? Ali, o próximo passo agora seria a reforma da matriz, né? Tanto que as próximas festas, promoções que vamos fazer aí ao longo do ano é em vista desse caixa para a matriz. A reforma da São Paulo foi uma necessidade, né? Por causa de uma chuva forte que estragou todo o telhado e não tinha mais como usar. A gente não tinha opção, tinha que reformar. E o desafio foi justamente fazer uma reforma tão grande que custou muito ali para o caixa da paróquia, sem ter um caixa pronto para isso, né? A gente não teve tempo de preparar um caixa. Veio a chuva, estragou o telhado, paramos de usar, teve que reformar. Com caixa ou sem caixa, tinha que sair aquela reforma. E o povo correspondeu muito, né? Não temos dívida nenhuma da São Paulo, né? Estamos usando a São Paulo toda reformada e toda paga. E não tinha um caixa pronto para isso. Já a matriz, graças a Deus, a gente está aí se programando para que seja uma reforma dentro daquilo que a gente consegue fazer, né? Orçamento. Então a gente está agora esse mês nós teremos aí a presença da arquiteta que vai vir elaborar o projeto da reforma. Tendo o projeto, a gente manda para aprovação do bispo da diocese. Tendo a aprovação, a gente vai fazer o orçamento para ver quanto que a gente precisará ter em caixa. E daí a gente consegue primeiro fazer o caixa para depois começar a reforma. E sempre dá alguma diferencinha, Com né? certeza. Construção, Com né? certeza. A gente tem uma ideia do que vai ficar, Sempre mas vai um essa pouquinho ideia é a sempre mais. jogada a mais, né? Ô padre, como é que você lida com o assédio de algumas pessoas que são que vê que o senhor é solteiro, vê que o senhor tem assédio, existe? Isso vai ter em qualquer lugar, acredito, né? Assim, hoje em dia, para lidar no pessoal, no particular, é mais tranquilo, né? Porque quando a gente vai para o âmbito dos jovens, pessoas mais da nossa idade, eles são muito voltados para as redes sociais. Então, o risco seria muito maior nas redes sociais, porque no contato pessoal, os nossos jovens, pessoas ali que convivem neste tempo, nós já não tem mais essa facilidade toda de chegar frente a frente e dizer alguma coisa que a gente entenda como um assédio. Com assédio. Mas já passei por situações assim com pessoas mais velhas, né? E daí, como eu digo, da época que se fazia isso no particular, sem telefone, sem redes sociais. E quando, por exemplo, acontece isso a nível de confissão, né? Que durante a confissão eu escuto alguma coisa ali que não está de acordo. Então, já aconteceu, eu disse que não daria absolvição, que a partir daquele momento eu não atendo mais sacramentos daquela pessoa, que ela, por gentileza, busque outros padres para isso. Ah, entendi. Então acontece sim, né? Mas assim, sempre como os atendimentos, confissão, essas coisas nunca são distantes ali dos funcionários, na secretaria, nunca está distante da igreja, sempre dentro da igreja, com outras pessoas por perto, é tranquilo de lidar, né? Você nunca teve nada a ponto de eu pensar num processo, numa denúncia. Tem que sair nada correndo, disso, né? É isso, nada assim. Porque tem gente que A se gente- ilude, né? Isso, Se ilude né? com uma coisa, com outra e quer aproveitar da situação. Então, assim, sempre o retorno que eu dei foi sempre muito respeitoso e nunca tive assim nenhum retorno, por exemplo, depois de fazer uma correção, um retorno mal educado, sem educação. Nunca, né, as pessoas compreenderam bem isso e corresponderam muito bem. Não Ô, tenho padre, nem que condenar, né? As pessoas corresponderam muito bem ao que eu pedi e falei. e na vida do senhor, assim, fora o sacerdócio, o senhor pratica algum esporte? O senhor tem algum hobby? Porque, assim, o ser humano, né? O senhor é um ser humano, o senhor é jovem, né? Assim, enquanto seminaristas, a gente tem no seminário de Apucarana, né? Ali a gente tem um espaço muito bom, né? O seminário é praticamente uma chácara ali no meio da cidade, né? Então tem quadra, tem a parte ali esportiva para fazer caminhada, tem piscina, né? Tem um campo de futebol gramado. Então tem várias opções, assim como tem pomar, horta para a gente trabalhar, para a gente cuidar de tudo isso, né? Então, assim, envolve muito. E tem dias específicos para esporte no seminário, né? Inclusive, antigamente a gente reunia os dois seminários, o seminário menor e a filosofia. Os padres vão participar desses momentos de esporte com a gente,
quando tinha futebol, outros E jogos, dá uma né? canelada também ou não? Tudo isso acontece, né? O Tudo isso jogo é acontece. jogado, né? Jogo é jogo, O né? jogo é jogo. Então, Treino é assim, treino. e tem tudo isso, né? A gente sempre se reunir. E depois que a gente é ordenado padre, aí vem a dificuldade, porque a gente tem que se organizar sozinho, não tem mais ali os horários, as disciplinas do seminário, as exigências que tem lá, é por nossa conta. Então, assim, eu não sou muito de praticar esportes com bola. Eu prefiro correr e praticar academia, porque daí eu consigo fazer isso nos horários que eu quero, né? Encaixar, né? Isso aqui, por exemplo, desde que eu fui ordenado, eu comecei ali por conta própria, né, particular, comprar uns aparelhos ali para eu fazer alguns exercícios. Hoje eu já tenho uma Na academia aqui academia. montada, né, puxada por mim, né, são aparelhos meus, não são da paróquia, então quando eu for transferido, vai comigo Vai para onde eu acompanha. for. Então tem ali minha Bacana. esteira para eu fazer minha caminhada, minha corrida, tenho conseguido fazer isso diariamente, né? Então me cuido, né? Senão é aquilo que a gente diz, né? Se eu não me cuidar agora, eu vou precisar de cuidados depois, né? Então é melhor a gente se cuidar. E a igreja incentiva, ela instiga muito isso, o cuidado físico, assim como o cuidado espiritual, que é o que a gente não pode desvincular uma coisa da outra, né? Também São Paulo fala muito disso, né? Na Sagrada Escritura, ele denuncia lá os gregos, né, que se ocupam muito com a beleza do corpo, né? Os músculos dos homens, a beleza das mulheres, mas não fazem o mesmo pelo cuidado espiritual, pela alma que é eterna. A gente tem que lembrar de cuidar sim do corpo sem se descuidar da alma. Esse equilíbrio precisa ter, né? E fala para nós, padre, sobre a programação da festa dos 60 anos da paróquia, né? Vai fazer agora em agosto, né? 60 anos da Isso, dia paróquia. 15 de agosto, a paróquia completa 60 anos, né? Já é uma senhora, né? Essa paróquia 60 anos. Nossa Senhora do Rosário do Rocio, aqui de Jardim Alegre. Para mim é uma alegria eu poder celebrar com este né? povo 60 anos da paróquia, né? É uma graça muito grande. Então, assim, a gente está se organizando, a gente está aí colhendo o testemunho das pessoas que começaram, iniciaram essa bendita paróquia, que tem tanta coisa para nos contar e principalmente partilhar conosco, né? Eu só tenho 10 anos, vou fazer 10 anos de padre. Não tem mais 50 anos 50 aí que anos eu atrás, né? não História, né? conheci, não participei, né? Então tem muita gente que tem muito Tem muita conteúdo gente bom, viva ainda, né, padre? Que graças a ajudou a Deus. construir a paróquia A aqui, gente né? pode ouvir Famílias deles, né? tradicionais, né? Essas histórias que é, né, bastante emocionante. Então a gente está tendo muitos retornos. E a intenção também da festa da paróquia, como eu disse, a festa em si, né, reunir o povo, o almoço, o leilão, que já estamos começando aí as visitas e arrecadar os animais para o leilão, é em vista da reforma, né? A igreja está aí com seus 60 anos, já precisa de uma reforma Uma dentro e senhora fora, dentro. né? Ela precisa realmente ser reformada. E é uma igreja muito bonita, né? E o povo de Jardim Alegre tem uma história muito bonita de evangelização, né? É um povo muito católico, né? Como eu disse, aqui na nossa região, de modo especial, o sul da nossa diocese, é muito devoto, muito religioso. E tudo que a gente faz tem número grande de participação. As procissões são numerosas, né? As missas são numerosas. O povo é muito piedoso e devoto, né? Então a gente tem facilidade para trabalhar isso nessa região. E não é diferente em Jardim Alegre, né? Então o povo merece ali um bom retorno, uma igreja bonita, litúrgica para frequentar, né? É uma igreja grande que precisa aí de uma reforma grande. Então, completando 60 anos não é qualquer coisa, né? Então, exige de nós ali um bom Padre, retorno. agora aqui a gente agradece, né, novamente pela abertura. Estamos aqui na sua casa. Eu, quando era criança, às vezes tinha curiosidade de saber como que era a casa do padre. Acredito que muitas crianças têm. Não sei se tem visita escolar, às vezes, ou não. Mas, assim, o senhor gostaria de deixar, né, algum recado para a população de Jardim Alegre? Algum agradecimento? Enfim, está aí aberto o nosso canal, para que o senhor deixe aí o seu recado, o seu agradecimento, enfim, para todos, né, todos os fiéis e todos que te acompanham nessa caminhada, nesses anos que está aqui na cidade de Jardim Alegre. Então, assim, de maneira especial, a gente lembrar da história daqueles que passaram.
A gente só valoriza o futuro se a gente conhecer o passado. Então a gente precisa conhecer o quanto custou, o esforço que tiveram aqueles que vieram antes de nós, para que hoje nós tivéssemos muita facilidade de participar da missa, da igreja, da catequese, dos sacramentos. Isso custou muito para muitas pessoas e hoje já está bem mais fácil para nós. Santa Teresinha do Menino Jesus costumava dizer que, bem assim, eu acho interessante essa frase dela, onde Deus me plantar, ali eu devo florescer. Então é aqui em Jardim Alegre que Deus nos plantou. É aqui que nós devemos florescer enquanto Igreja de Jesus Cristo. Obrigado, padre. Agradeço. Encerramos aqui, pessoal. Nós aqui, né, em meu nome aqui, eu, o Roberto, o Ricardo, agradecemos o senhor pela oportunidade do senhor dar essa honra para nós, essa entrevista, tá? Abrir as portas da casa. O senhor abrir a porta, né, da casa paroquial para fazer essa entrevista. O senhor, uma entrevista linda que o senhor falou sobre o sacerdócio, sobre, né, sobre todo o tema nosso. E assim, a gente pede, pessoal, que em nome do podcast Pode Ser, você nos ajude, que vocês Se inscrevam, se né? inscrevam no nosso canal, tá? Nosso Facebook, Instagram, Facebook, Pode Ser, para que a gente possa continuar esse trabalho, fazendo essas entrevistas e levando esse conhecimento para vocês, que garanto que muitas pessoas não sabiam o mínimo dessa entrevista do senhor, né, desse esclarecimento. E aqui, padre, vai levar para milhares de pessoas, né? Principalmente no YouTube é muito acessado. Então a gente aí agradece o senhor mais uma vez e estamos à disposição também se o senhor precisar de nós uma hora. Quiser o senhor voltar, procurar, a gente fazer uma entrevista, uma festa da cidade também quando for ter, de algum tema específico, se quiser comentar, a gente está à disposição. Obrigado. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de falar um pouquinho daquilo que as pessoas acabam desconhecendo, né? Como eu disse, antes de entrar no seminário, eu achava que padre só rezava a missa. E acredito que até hoje tem muita gente que pensa isso. Muita gente. Então vale a pena a gente partilhar um pouquinho. Quero mandar um abraço, deixar aqui, Forte Life, que está ajudando nós aí nas entrevistas. A água Fonte Life. Água muito boa, com gás e sem gás. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado.